Boa noite. Boa noite. O óleo que atinge a costa brasileira chega ao arquipélago de Abrolhos, uma das áreas mais ricas em biodiversidade do Oceano Atlântico. E a Polícia Federal quer descobrir se o navio grego derramou o óleo de propósito ou se foi acidente. O presidente Bolsonaro diz que a reforma administrativa vai manter a estabilidade dos atuais servidores. A Polícia Federal investiga a morte do líder indígena Paulo Paulino Guajajara, no Maranhão. Ele era conhecido como guardião da floresta e foi baleado numa emboscada. Um madeireiro também morreu. Na última reportagem da série sobre o Enem, os segredos para fazer uma boa redação. Fórmula 1, Valtteri Bottas larga na frente e é o único piloto que pode impedir que Lewis Hamilton se torne campeão no domingo. Os gols de sábado no Campeonato Brasileiro. E a exposição interativa que leva o público para dentro das obras do gênio Leonardo da Vinci. Agora, no Jornal Nacional. Jornal Nacional. Hoje com Marcelo Magno, do Piauí, e Mariana Gross, do Rio de Janeiro. As manchas de óleo continuam a se espalhar pelo litoral do Nordeste brasileiro. A Marinha confirmou hoje que fragmentos de óleo foram encontrados no arquipélago de Abrolhos, litoral sul da Bahia. É a área com maior diversidade de vida marinha no Atlântico Sul. Oficiais da Marinha e representantes do IBAMA vão reforçar o monitoramento na região. Um vídeo divulgado pela Marinha do Brasil mostra pequenas manchas de óleo no mar. O grupo de acompanhamento e avaliação formado pela Marinha, Agência Nacional de Petróleo e IBAMA, que faz o monitoramento do óleo no país, removeu fragmentos de óleo na Ponta da Baleia, em Caravelas, e na ilha de Santa Bárbara, em Abrolhos, a região com a maior biodiversidade marinha do Atlântico Sul. É um desastre. Deu para esse ecossistema, para todo o ecossistema recifal do Brasil, desde o Maranhão até a Bahia, e Abrolhos, que é o último refúgio de corais verdadeiros, de recifes verdadeiros em Abrolhos. Isso é um desastre incalculável. A Marinha monitora a região dos Abrolhos diariamente, mas desde o dia 12 de outubro intensificou o monitoramento na área de 22 mil quilômetros quadrados em torno do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. São 8 navios, 7 aeronaves e 8 botes. Nós estamos combatendo algo inédito, que não existe precedente na literatura, né, no conhecimento. Não é só a Marinha que fala isso, é bem claro. É a Marinha, o IBAMA, a Petrobras, o ITOPF, aquela consultoria internacional que nós temos. Então, não considero que houve uma falha ou que deu errado. Simplesmente nós estamos atuando de acordo com aquilo que, nas nossas possibilidades, e com esse fato, repito, inédito e de difícil identificação. Um trabalho, como a gente tem feito no restante do litoral, a diferença é que em Abrolhos, pela especificidade, pela riqueza de biodiversidade daquela região, está havendo um esforço mais concentrado ali. Hoje, em Caravelas, pequenos fragmentos começaram a aparecer na barra. Os voluntários estão espalhados por toda a região. Aqui na Praia do Aracaré, a missão desse grupo é proteger o estuário do rio Caravelas, um dos maiores da Bahia, que tem 100 hectares. Eles estão utilizando boias para fazer uma contenção e impedir que os pequenos fragmentos entrem nos manguezais. O manguezal é importantíssimo, a gente, uma vez que o óleo entra, limpar imediatamente, porque depois a lama vai cobrindo e fica praticamente impossível você detectar o óleo lá dentro. É desesperador, porque a gente necessita disso aqui. É ganhar pão de muitas pessoas, é o lugar que a gente nasceu, que a gente mora e é desesperador. Após identificar o principal navio suspeito pelo vazamento de óleo, a Polícia Federal quer descobrir se foi um episódio proposital ou um acidente. O navio grego da empresa Delta Tankers continua em alto mar. Passou pela costa da África do Sul e está sendo monitorado pelas autoridades brasileiras que querem saber onde o navio vai atracar. De acordo com a Polícia Federal, a embarcação está sem destino definido. Só quando a tripulação do Bobolina for ouvida para explicar o que aconteceu é que vai ser possível definir que crimes foram cometidos. Nessa fase da investigação, a Polícia Federal pediu a ajuda de 5 países: Venezuela, Grécia, Singapura, Nigéria e África do Sul. O que nós queremos esclarecer são as circunstâncias do crime. Foi doloso ou foi culposo?
por que ocorreu, como ocorreu, em que circunstâncias isso ocorreu. Nós vamos fazer outras diligências para levantar o nome completo da tripulação, os dados totais do comandante, da empresa, o nome do dono da empresa. Estamos produzindo evidências para um processo penal. A empresa Delta Tankers, dona do navio suspeito, declarou que não houve acidente durante a viagem e que não foi procurada pelas autoridades brasileiras. A Polícia Federal disse hoje que a obrigação do contato é da empresa e que em nenhum momento o vazamento do óleo foi comunicado à Marinha do Brasil. Essa obrigação de fazer o contato, por tratado internacional e convenção, inclusive por legislação brasileira também, do suspeito de vazamento, daquele que fez o vazamento, mas nós estamos tentando o contato pelo canal de cooperação. O Ministério Público Federal espera o ressarcimento dos danos causados pelo desastre ambiental, já que não se trata de um navio pirata. Ele é legalizado, espera-se que ele tenha um seguro, o que é uma boa notícia, porque em havendo seguro, se ele for acionado, isso pode ajudar na questão da indenização e na reparação dos danos. Também foram encontradas manchas de óleo na costa dos Corais, no litoral norte de Alagoas. Trata-se da maior unidade de conservação marinha na costa brasileira. Moradores da região ajudaram as equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e do projeto Conservação Recifal. O óleo foi identificado nos arrecifes do povoado de Barreira do Boqueirão, que fica no município de Japaratinga. O local faz parte da área de proteção ambiental. Os pesquisadores coletaram amostras de coral e também da água para análise. O ICMBio informou que ainda vai avaliar o impacto ambiental, mas alertou que o óleo pode estar presente em outras áreas de recifes. Amanhã, no Fantástico, mais detalhes da investigação que identificou o navio grego como responsável pelo vazamento de óleo na costa brasileira. E no sul da Bahia, a evolução das manchas de óleo. Agora que as manchas chegaram ao Parque de Abrolhos, o que vai acontecer com a vida marinha desse santuário? A gente veio até um laboratório na mesma região para mostrar a cientistas que estão estudando como esse óleo aqui, que eles pegaram na praia em frente, pode causar dano aos frágeis corais brasileiros. E também o passo a passo da investigação que chegou ao navio grego como principal suspeito do vazamento de óleo. A primeira entrevista de Bruno Covas, prefeito de São Paulo, depois da descoberta do câncer. É um soco na cara. Qual foi o primeiro pensamento assim da tua cabeça? Meu filho. Cidade que tem mais aluno que morador. Professora matriculada para aprender a ler. Criança cadastrada em escola que nunca existiu. Tá estranhando? É fraude. E com o dinheiro da educação. O Dr. Drauzio Varela fala da doença que atinge 1 em cada 4 brasileiros. Um novo tratamento associado a uma ferramenta de inteligência artificial oferece mais uma oportunidade para as pessoas com AVC. É saúde, é fantástica depois do Faustão, nosso domingo juntos. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje em Brasília que a reforma administrativa não vai acabar com a estabilidade de atuais servidores. A reforma será apresentada ao Congresso nos próximos dias. Bolsonaro também comemorou a redução no número de desempregados e a queda dos juros. Pela manhã, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a reforma administrativa que sua equipe econômica está preparando para enviar ao Congresso Nacional. Deixou claro que a reforma só vai valer para novos funcionários. O presidente garantiu que os atuais funcionários públicos continuarão tendo estabilidade no emprego. A ideia é daqui para frente. Só para os futuros concursados. Daqui para frente não teria estabilidade. Essa que é a ideia que está sendo estudada. Lógico que algumas carreiras tipo de Estado, você vai ter que manter estabilidade. Eu não posso formar, por exemplo, um sargento, um capitão Forças Especiais e depois mandá-lo embora. Até que a formação específica para aquela atividade. Bem como outra do servidor civil também, que eu não quero entrar em detalhe aqui. Jair Bolsonaro foi até uma concessionária buscar uma motocicleta que havia encomendado. De lá, dirigiu até um conjunto de restaurantes na margem do Lago Paranoá e voltou a falar com jornalistas. O presidente celebrou a queda dos juros. Lá fora, o fato de estar sendo bem recebido são pelos números aqui do Brasil. Quem imaginava? Vocês lembram, esses são jovens de repórter, né? Mas até há pouco tempo estava na Constituição que o juros não podia passar de 12%. Revogar esse dispositivo para poder ir além disso. Na metade dos 8 anos do FHC, o FHC foi simplista, combateu a inflação
aumentando a taxa de juros, a números estratosféricos. Temos aí a resposta, quase 4 trilhões em dívida. E quem diria, né? Agora a taxa de juros está em 5%, pode chegar a 4,5% esse ano ainda. Bolsonaro comemorou a recuperação na criação de empregos. Aproximadamente 500 mil de empregos foram recuperados no atual governo. Essa é a política que estamos implementando. Gostaria de zerar já. O presidente Jair Bolsonaro também defendeu as várias reformas necessárias ao país. Agradeceu a seu antecessor na presidência, Michel Temer, por ter aprovado a reforma trabalhista. Lembrou que aprovou a medida provisória da liberdade econômica e defendeu a importância de fazer também a reforma tributária. Quando o Temer lá atrás aprovou uma pequena reforma trabalhista, já foi bem-vinda. Se não fosse aprovado lá atrás, estaria em situação complicada. O Brasil, eu agradeço Michel Temer por essa reforma lá atrás dele. A nossa, a lei de liberdade econômica, a desburocratização que já se faz presente, tá certo? Essa reforma tributária é muito importante. Ela tem que ser feita alguma coisa. Não pode, como ao longo de décadas, se tentou fazer uma reforma muito boa e acabou não aprovando nada, daí continua ruim. Quem cria emprego é a iniciativa privada. Eu posso criar, criando cargos de comissão, abrindo concurso público, tá? Mas quem cria emprego é a iniciativa privada. E para tal, né, quem produz tem que ter menos burocracia, menos regulamentação. Eu não sei como até o pessoal do campo resiste em produzir com tantos problemas que ele tinha. Com os órgãos ambientais, que tem que fiscalizar sim, mas não de forma xiita. São criadas aproximadamente 100 mil vagas por mês, mais ou menos, desde janeiro para cá, em média. Está pequeno ainda, tem que aumentar. Agora o Brasil estava numa descendente. Conseguimos mudar isso aí. Por quê? Isso, em grande parte, a confiança sendo restabelecida. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso respondeu assim à declaração do presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Há pessoas de mentes tão simples que nem entendem a complexidade que é conter uma hiperinflação. O que fazer? Torcer para que tormentos financeiros não voltem a nos afligir e que o eleitorado escolha bem no futuro, sempre respeitando a Constituição. Fecha aspas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou também que pegou a memória do sistema de interfone da portaria de seu condomínio para que não fosse adulterada. A gravação mostra o diálogo entre o porteiro e a pessoa que autorizou a entrada de um suspeito de participar do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes no dia do crime. Uma perícia concluiu que a voz na gravação é de Rony Lessa, outro suspeito do assassinato, e não de Jair Bolsonaro, como o Jornal Nacional mostrou já na terça-feira. O presidente estava em Brasília, na Câmara dos Deputados, naquela data. A perícia no áudio foi feita um dia depois da reportagem do Jornal Nacional sobre o assunto e foi realizada em 2h30. Eu estava em Brasília, está comprovado, várias passagens minhas pelo painel eletrônico da Câmara ou de presença. Na quarta-feira, geralmente o parlamentar está aqui. Eu estava aqui, não estava lá. E outra, nós pegamos, antes que eu fosse adulterado, ou tentasse alguém adulterar, pegamos lá toda a memória da secretária eletrônica, que é guardada há mais de ano. A voz não é a minha, não é o seu Jair. Agora, o que eu desconfio? Que o porteiro leu sem assinar, é uma pessoa humilde, ou induziram ele a assinar aquilo. Induziram, entre aspas, né? Assinar aquilo. 4 pessoas morreram e 32 ficaram feridas em um acidente de ônibus no Espírito Santo. A excursão saiu de Belo Horizonte com destino a praias do Sul Capixaba. Num trecho da estrada conhecido como Curva da Morte, entre as cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Virgem Alta, descontrolado, o veículo acabou tombando. 14 crianças foram atendidas em um hospital da região e 2 morreram. O motorista também está entre os 4 mortos do acidente. O dono do ônibus disse que o veículo é licenciado e passou por manutenção. A Polícia Federal vai investigar o assassinato do líder indígena Paulo Paulino Guajajara. Ele foi morto durante um confronto com madeireiros no interior do Maranhão. O ataque de ontem à noite foi contra 2 integrantes do grupo de agentes florestais indígenas Guardiões da Floresta, criado pelos índios para proteger a mata e denunciar o desmatamento na terra indígena Araribóia. A região fica no centro-oeste do Maranhão, dentro da Amazônia Legal, uma área equivalente a quase 3 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, onde vivem 5 mil indígenas de 2 etnias,
os auaguajás e os guajajaras. Parte deles vive isolada, não tem contato com os não-índios. Os dois líderes do grupo, Paulo Paulino Guajajara e Laércio Guajajara, estavam caçando próximos de um rio, quando foram cercados por 5 homens armados que chegaram atirando. Paulo Paulino Guajajara foi atingido por um tiro no pescoço e morreu no local. Laércio Guajajara foi atingido por um tiro no braço e outro nas costas, mas conseguiu fugir. Ele contou como tudo aconteceu aos agentes da FUNAI. As pessoas já chegaram atirando, já chegaram atirando em nós, né? Tiraram, pegou no meu braço. Na hora que eu olhei com o lobo do outro lado, ele já estava no chão, já com a mão no pescoço assim já. Eu nem vi quando atiraram nele, foi tão rápido, muito tiro. Aí eu fugi, dei uns 10 quilômetros ainda ferido ainda, de lá do local, para chegar nas aldeias. Poceiros e madeireiros estão na lista da FUNAI, que aponta as principais ameaças ao território indígena Araribóia. A polícia diz que a suspeita é que madeireiros tenham armado uma emboscada para assassinar as lideranças do grupo Guardiões da Floresta. Reunimos aqui com a FUNAI, lideranças indígenas, para tomar todas as medidas de proteção. Um homem envolvido no ataque, identificado como Márcio Greik, também morreu no conflito. A polícia investiga as circunstâncias da morte. O Greenpeace e a Raivos, que financia organizações que têm trabalhos humanitários pelo mundo, divulgaram nota em conjunto repudiando a violência contra povos indígenas e se solidarizando com o povo guajajara. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse numa rede social que não vai poupar esforços para que os responsáveis pelo crime sejam levados à justiça. O secretário de Direitos Humanos do Maranhão, Francisco Gonçalves, já havia comunicado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a ocorrência de conflitos na região, num ofício enviado no dia 23 de setembro, e solicitou medidas urgentes para proteger os indígenas. Hora da previsão do tempo. Boa noite, Tiago Schoer. Bom, no Piauí nós estamos no BR-Obró, que é o período mais quente do ano. Em outubro teve chuva atípica. Quero saber de você, a gente pode esperar essas chuvas também para o mês de novembro? Pode sim. Boa noite para você, Marcelo, para a Mariana também. Sejam muito bem-vindos, é um prazer falar com vocês. Em parte do estado, do Piauí, vai ter chuva amanhã, mas o calor vai dominar também o Piauí mais uma vez. O famoso BR-Obró para os nordestinos é bem nessa época agora, porque na região os meses terminados em BRO são os mais quentes do ano. E esse novembro aí que está começando vai ser bastante quente, mais do que o normal nas áreas aqui em laranja, como por exemplo no Piauí, pega o oeste da Bahia, passa por outras regiões também como o sudeste até o norte. Amanhã em Teresina o dia vai começar com 24 graus, depois chega aos 37 e tem chuva em pontos isolados, tá? Mas boa parte do Piauí vai ter tempo firme, assim também como boa parte da região nordeste. Fortaleza e Natal vão ter sol o dia todo e Aracaju tem alguma pancada para refrescar os 30 graus de máxima. Mariana e Marcelo. Tiago, e como é que fica o tempo aqui no Rio de Janeiro, hein? Olha, no Rio, Mariana, grande parte do estado tem previsão de chuva isolada à tarde. A cidade do Rio está incluída nessa área com chuva só à noite. Antes, chega aos 36 graus, bastante calor, assim como em praticamente todo o Brasil nesse domingo. 35 de máxima em São Paulo, 37 em Palmas, 35 em Campo Grande, Cuiabá com 37 também e 32 em Manaus. Tem chuva isolada, aliás, lá no norte do Brasil todinho, que pode ser forte, assim como no centro-oeste, boa parte aqui de Minas Gerais, São Paulo, estado todo e também no Paraná. E atenção para os temporais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, tá? Nesse domingo. Uma frente fria continua avançando pelo oceano e formando nuvens carregadas nos dois estados. Então tem bastante chuva nessas cidades aqui, São Borja, Itaqui, lá no Rio Grande do Sul e as 3 capitais do sul também. Agora até quarta ainda vai chover bem, viu? Em Floripa e em São Paulo. Florianópolis com 25 milímetros na terça-feira é muita coisa. São Paulo ainda mais, 35 milímetros. Atenção! Bom domingo para todo mundo e para vocês também, Marcelo e Mariana. Foi um prazer. Obrigado, Tiago. Teresinense esperando ansioso por essa chuva, viu? Beleza. Daqui a pouco, Minas Gerais, Goiás e São Paulo reúnem a maioria dos casos de dengue no país este ano. E uma exposição interativa faz o público entrar nas obras de Leonardo da Vinci. Desde janeiro foram registrados no país quase 1,5 milhão de casos de dengue. E 70% deles se concentram nos estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais. O mosquito escolheu justamente a moradora mais novinha desta casa, na Grande BH. Esther pegou dengue quando tinha apenas 1 mês de vida. Eu achei que eu ia perder minha filha.
A situação foi muito difícil. Quase 39 graus de febre, né? Então, e ela já não estava respondendo direito, porque você pegava ela estava mole. A marcação contra o Aedes aegypti ficou ainda mais cerrada. Só que a preocupação do Dalmon não passa, porque tem vizinho que não colabora. Ali no fundo ali eu consegui ver algumas latas ali vazias. Então, cada dia que chega aqui é um cenário diferente. A maior parte dos casos prováveis de dengue no país está concentrada em 3 estados. Minas, São Paulo e Goiás, juntos, têm praticamente 70% dos registros. Só em Minas Gerais, 154 pessoas morreram por causa da doença. E aqui houve quase 500 mil de notificações até o fim de outubro. Segundo o Ministério da Saúde, são várias as razões que explicam essa quantidade de casos. Mais chuva, temperaturas mais altas, novos sorotipos do vírus da dengue circulando. E as autoridades também dizem que tem muita gente bobeando com as medidas de prevenção. O lote vago, cheio de lixo, virou tormento para a vizinhança. Conheço pessoas que morreram com dengue no bairro vizinho aqui. E não é só esse lote, tem casas aí também. Que nem casa no meu fundo da minha casa, a laje dele virou uma piscina. Este médico infectologista diz que enquanto não houver vacina disponível no SUS, só há uma maneira de vencer o mosquito. O que nós temos que fazer é combater os focos de criação do mosquito. Avisar as autoridades sanitárias a fazer a limpeza de lote, a coleta de lixo, mas principalmente limpar a sua área de casa, evitar acúmulo de água. E Dona Marisa está de acordo que essa tem que ser uma tarefa coletiva. O pessoal daqui tem que ter mais educação, entendeu? E consciência, porque isso aqui não está fazendo mal só pra gente, não. Faz mal para quem está jogando também. Em Hong Kong, a polícia usou gás lacrimogênio para dispersar manifestantes no 22º fim de semana seguido de protestos contra o governo do território chinês. A maioria é de estudantes contrários ao que consideram interferências da China nas liberdades da ex-colônia britânica. Eles incendiaram entradas de estações de metrô, lançaram coquetéis Molotov e também atacaram uma sucursal da agência de notícias oficial chinesa Xinhua. 13 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba no norte da Síria, perto da fronteira com a Turquia. O governo turco, que fechou um acordo com a Rússia para patrulhar a fronteira, acusou um grupo curdo de milicianos pelo ataque. Até o momento, ninguém se responsabilizou pelo atentado. Um palestino morreu e 2 ficaram feridos num ataque aéreo de Israel à faixa de Gaza na madrugada deste sábado. O ataque foi em resposta ao lançamento de pelo menos 10 foguetes do território palestino contra o sul de Israel. Segundo o comando do exército israelense, os alvos eram bases do grupo Hamas, que Israel considera terrorista. Voltando para o noticiário nacional, São Paulo inaugurou hoje uma nova unidade do Museu da Imagem e do Som. E na mostra de estreia, desenhos, estudos, réplicas de obras do mestre do Renascimento, Leonardo da Vinci. Cerca de 9 milhões de pessoas por ano têm a sorte de ver no Museu do Louvre, em Paris, a pintura mais famosa do mundo. Mas só numa exposição como essa, a beleza da Mona Lisa tem mistérios revelados ao grande público. Em 2004, usando uma câmera com comprimentos de ondas de luz capazes de penetrar a tinta, se descobriu que a Mona Lisa é o último de 4 retratos pintados um em cima do outro. Venceu o sorriso concebido por aquele que é a própria definição de gênio, Leonardo da Vinci. Nascido em Florença, na Itália, em 1452, Da Vinci dizia que todo novo conhecimento tem origem em nossas percepções. E foi observando, anotando e fazendo esboços que ele imaginou o futuro. Máquinas de voar, o precursor do helicóptero, os carros de autopropulsão ou esse que já tinha um sistema diferencial de rodas, como o dos automóveis de hoje. O que Da Vinci, engenheiro, projetou, a exposição tornou realidade. Algumas das réplicas podem ser mexidas. São rolamentos, engrenagens, sistemas de roldanas que ele inventou ou aperfeiçoou para facilitar o trabalho, movimentar cenários de teatro, para guerrear. Como engenheiro militar, Da Vinci desenhou armas sob encomenda, aprimorou a catapulta e criou um tanque de guerra e a mãe das metralhadoras modernas. Mas a máquina que considerava mais perfeita era essa, o corpo humano, que ele dissecou e estudou em detalhes,
Aqui temos ampliados os desenhos do anatomista da Vinci. Mas é aqui nesse grande salão que 500 anos depois da morte de Leonardo da Vinci, o espectador verá um encontro mágico acontecer. A união do gênio da Renascença com a tecnologia do século XXI. A combinação de animações digitais, saindo de 40 projetores de alta definição e o som de sala de cinema, levam o espectador para um antigo mundo novo. É uma forma de enxergar a obra de arte de uma outra forma. Ou seja, a pessoa vai interagir com a obra de arte, ela vai emergir da obra de arte, ela vai sair daqui e vai ver a obra de arte de uma outra maneira. Poder ver, mexer e mergulhar dessa maneira tão especial na obra de Leonardo da Vinci é realmente uma experiência e tanto. Ele dizia que nada pode ser amado ou odiado antes de ser compreendido. Saímos da exposição em condições de amar um pouco mais esse gênio. Daqui a pouco, na série sobre o Enem, as dicas para fazer uma boa redação. No Ceará, uma iniciativa junta exercício físico com ajuda para crianças com câncer. No Ceará, uma iniciativa está levando pessoas a fazerem exercícios físicos e praticar o bem. E que cada quilômetro percorrido se transforma em doações para crianças com câncer. As fotos estão por todo lado e o apelo também. Já imaginou correr de graça em uma academia? Essa é a Academia da Vida. Cada quilômetro percorrido se converte em 1 quilo de alimento doado ao Lar Amigos de Jesus, instituição que cuida de crianças carentes com câncer. A mensagem tocou o coração da dona Dolores. Aos 88 anos, veio correr mais de 2 quilômetros. A gente tem o que poder fazer, por os outros é muito bom. O Francisco também veio para a academia montada num shopping de Fortaleza. Garantiu a doação e se superou. Em correr e doar, cara, fiquei muito mais ainda entusiasmado, né, para essas crianças. Que quanto mais os atletas correm, quanto mais eles vêm e se exercitam, mais calorias as crianças do Lar Amigo Jesus ganham, né? Bom dia! Calorias e calor humano. No lar mantido por doações e bazares, as crianças que vêm de longe para o tratamento contra o câncer recebem abrigo e acolhimento com os pais e mães. Porque aqui é a nossa segunda casa. Aqui a gente tem de tudo para a gente e para as crianças. Manter as crianças bem alimentadas é como parte do tratamento. Mas para oferecer 6 refeições por dia, para em média 100 pessoas, é preciso também nutrir, muita dedicação na cozinha. E claro, ter muitos alimentos à disposição. São 2,5 toneladas por mês, que não podem faltar na despensa, de jeito nenhum. Nós estamos sempre correndo atrás de alimento. E hoje o alimento está correndo para nós, né? Através da esteira. Hoje a viagem animada com a irmã Conceição não é para o hospital. As crianças vão ver quanta gente está exercitando a solidariedade por elas. Tem grupos de amigos, maratonista que correu mais de 160 quilômetros. Deu felicidade, bater meu recorde e doar os alimentos, né? Até cachorro foi para a esteira. Faltando uma semana para o fim da campanha, 30 mil quilômetros já foram percorridos. São 30 toneladas garantidas por uma associação de supermercados para alimentar estes pequenos guerreiros. Nós estamos muito felizes. Eu até me emociono. A saúde, a recuperação, ela depende disso. Da criança, ela não ficar só preocupada em tratamento. Para viver. E é isso que está acontecendo. Amanhã é dia do Exame Nacional do Ensino Médio, é a primeira etapa do Enem, que continua no domingo, dia 10. O repórter Alberto Gaspar mostra a estratégia de campeões de nota no Enem, que dão dicas preciosas para quem vai fazer o exame. Doces lembranças do tempo em que a doutora Luísa, médica, tirou nota máxima no Enem. Ela foi super homenageada. Ficou famosa em 2007. Eu achava que tinha sido o primeiro lugar junto com umas 200, 300 pessoas. Depois que eu descobri que tinha sido a única, foi bem legal, assim, bem surpreendente.
Mas o Enem ainda não dava acesso a vagas em universidades públicas, o que só aconteceu a partir de 2009, com a criação do SISU, o Sistema Único. Mas meses depois daquele Enem brilhante, Luísa confirmou que estava mesmo em grande forma. Passou no vestibular da Universidade Federal de Minas e tem conselhos para quem vai fazer o Enem. Prestar atenção muito na interpretação dos textos, tentar ver o que a questão está querendo de você ali e não se apressar logo para responder. Saber mais ou menos ali quanto tempo que tem para fazer cada questão ou cada parte da prova. Acho isso importante, planejar a prova. Momentos decisivos neste endereço modesto em São Paulo. É um cursinho popular, barato e até gratuito para 1/3 dos alunos, de uma associação de professores, sem fins lucrativos. Tem como objetivo colocar as pessoas de classe baixa dentro das universidades públicas de preferência. O Enem é considerado decisivo para isso. E faltam poucas horas para começar a maratona em 2 domingos seguidos. Mais de 5 milhões de estudantes, todo mundo sonhando alto. Brenda quer ser médica. O Enem é a chance de todos os estudantes entrarem na universidade. Mas é claro que um ano inteiro de estudos cobra um preço agora. Em cansaço, em ansiedade. Bem ansiosa, bem nervosa. Ao contrário do futebol, por exemplo, não dá muito para virar o jogo, fazer milagre nos últimos momentos ou já na prorrogação da partida. No máximo, garantir o resultado que foi obtido em meses e meses de estudo. Consolidar, revisar, como se diz nos cursinhos. E o aspecto emocional também é super importante. Esse cursinho tem até um serviço de assistência psicológica para clarear a cabeça dessa moçada. São adolescentes, estão num momento de muita tensão, de decisões, e eles se sentem muito pressionados. Medo do futuro, porque talvez eu não passe no vestibular, talvez eu não consiga um emprego também. Como tirar um pouco desse peso nos ombros? Aliviar o corpo pode ajudar a mente, dizem as psicólogas. Dinâmicas de relaxamento, algo voltado para consciência corporal, respiração mesmo, eles vão tentando acalmar um pouco e conseguem com mais facilidade lembrar o conteúdo que eles estudaram. Mas o grande desafio amanhã é mesmo o da redação, importantíssima na pontuação final. Qual será o tema proposto? Dica básica da professora. Acompanhar os fatos atuais, recuperar os fatos históricos que eles aprenderam em outras matérias e trazer tudo isso para a redação. A redação precisa mostrar que o aluno tem um repertório sociocultural, afinal eles estão entrando na universidade e a nossa universidade exige isso. Mas e se cada um pudesse escolher o assunto? Desigualdade social. Algo relacionado à mulher, como aborto ou violência doméstica. A transfobia no Brasil. Eu acho que seria bem legal aparecer questões ambientais. O hábito da leitura ajudou Rafael a escrever bem e a chegar à Faculdade de Medicina, na Federal do Rio de Janeiro. Ele só entrou na segunda tentativa, mas nas 2 redações do Enem tirou a nota máxima, 1000 pontos. Além de praticar bastante, fazendo um texto por semana, Rafael criou uma estratégia. Começando a prova, a primeira coisa que eu fazia era a redação. Eu dava uma lida rápida na coletânea de textos e eu ia sublinhando as coisas que eu achava mais importantes. Eu já pensava nos meus argumentos, em cada parágrafo, o que você vai defender, se é a favor ou contra. Eu começava a escrever, fazia a redação, o título eu deixava para o final, que eu acho que o título é uma síntese, Então acho que é interessante você deixar o título para o final. E a recompensa pelo esforço. Uma das melhores sensações da vida é você ver que alcançou uma coisa que você lutou tanto, que você queria tanto. Escrever é preciso. E quando se aprende a gostar disso, então, melhor. A professora se esforça para motivar a turma. E atenção, estudantes, hein? No Enem deste ano é preciso cuidado redobrado com o celular. O Jornal Nacional já fez esse alerta ontem, nós vamos repetir então. Durante as provas, o celular, mesmo longe do alcance do estudante, não pode fazer barulho. Isso vale para recebimento de mensagem, e-mail, ligação, alarme, qualquer tipo de som emitido pelo aparelho está proibido.
Se a regra for desrespeitada, o dono do celular será automaticamente eliminado do Exame Nacional do Ensino Médio. A página do Jornal Nacional na internet tem outras informações sobre o Enem. Daqui a pouco, os gols do Brasileirão. Valtteri Bottas vai largar na frente de Hamilton no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. De volta com a Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton pode ser hexacampeão mundial amanhã no Grande Prêmio dos Estados Unidos. A multidão em frente ao escritório da Mercedes estava à espera do piloto que pode se tornar hexacampeão mundial aqui nos Estados Unidos. Mas para pará-lo, só mesmo o carisma de uma criança. Lewis Hamilton só precisa de um 8º lugar para garantir o título se o seu companheiro de equipe Valtteri Bottas vencer a corrida de amanhã. Caso contrário, ele já será o campeão. Os favoritos não foram bem na classificação. Hamilton errou na última tentativa. Vettel e Verstappen não foram rápidos o suficiente e a pole ficou com Valtteri Bottas. O grid ficou assim. Bottas estará ao lado de Vettel na primeira fila. Em seguida, Max Verstappen e Charles Leclerc. Lewis Hamilton vai largar apenas na 5ª posição. Ele admitiu que hoje não estava nos seus melhores dias e assumiu a culpa pela posição ruim. Estava nitidamente chateado, como se ainda fosse preciso esfregar as mãos para ficar com o título. É que para pilotos como ele, erros bobos como o de hoje incomodam mais do que o normal. Você acompanha o GP dos Estados Unidos amanhã ao vivo no Globoesporte.com. A reprise na TV Globo é depois do Domingo Maior. E agora os destaques do Esporte Espetacular para amanhã. Olá, boa noite. Boa noite. Amanhã uma aventura na montanha mais perigosa do mundo, o K2. E que tal a sensação de ver uma avalanche bem pertinho da barraca? Que sinistro! Karina Oliani tenta ser a primeira brasileira a alcançar o topo. A crise no Corinthians, porque o time de Fábio Carille não vence há 7 jogos. O Flamengo, o capitão Everton Ribeiro fala da expectativa de erguer uma taça esperada há 38 anos. Mas qual time é melhor? O Flamengo campeão da Libertadores de 81 ou o Flamengo de Jorge Jesus? Só não é melhor que o de 80 porque falta o Zico. Você também pode opinar lá na página do Globoesporte.com/Flamengo, escalando o seu time dos sonhos, hein? Amanhã, depois do Auto Esporte. Até lá! Pelo Brasileirão, Fortaleza e Atlético Mineiro empataram. Vamos aos gols deste sábado. O Gabriel Dias, do Fortaleza, chamou a atenção na Arena Castelão. Ele fez o primeiro gol nessa cabeçada. E com calcanhar, evitou um gol feito do Atlético. Impressionante. O Galo empatou e o chutaço de muito longe do Patrick, que o Felipe Alves aceitou. E quem apareceu de novo? Gabriel Dias, 2-1. Por uma falta no Gabriel Dias, o Giovani foi expulso. O Fortaleza reclamou muito de falta nesse lance do Igor Rabelo com o André Luiz. Mas a arbitragem não deu. E o Atlético, que parecia dominado, empatou pouco depois. Fábio Santos. Fortaleza 2, Atlético Mineiro 2. No clássico, no Maracanã, Fluminense e Vasco empataram sem gols e o Palmeiras venceu mais uma. Zé Rafael marcou para o Palmeiras ainda no primeiro tempo. O Ceará teve a chance de empatar com Bergson de pênalti, mas o Everton não deixou não. Com a vitória por 1-0, o Palmeiras diminuiu para 5 pontos a diferença para o líder Flamengo, que ainda joga amanhã contra o Corinthians no Maracanã. Na Série B, 2 empates abriram o sábado. No Barradão, Vitória e Figueirense empataram em 2-2. O massagista do Figueira ficou tão feliz que ele não conseguiu nem parar em pé. Teve empate também entre Oeste e CRB. E com emoção. O Oeste vencia por 2-1 até os 39 minutos do segundo tempo, quando sofreu o empate e a virada com 2 gols do Léo Ceará. O Kleber Reis ainda salvou os donos da casa aos 47. Oeste 3, CRB 3. Veja a seguir, no Rio de Janeiro, um projeto que transforma praças em salas de aula ao ar livre. E os tesouros da Serra da Capivara que preservam as origens do Brasil.
Chegamos ao último bloco do Jornal Nacional de hoje para comemorar esta data especial para a gente, mariana. Vou chamar uma reportagem do Pedro Bassan. Ele nos apresenta as escolas sem teto, aulas ao ar livre aqui no Rio de Janeiro, que trazem esperança para quem quer aprender. Qual será a escola mais bonita do mundo? Essa é uma forte candidata. E se ninguém está enxergando uma escola por aqui, é só olhar mais de perto e ouvir com atenção o que os alunos têm a dizer. Olha, assim, ver aquele mar assim, maravilhoso, aula. Aprende até melhor, né? Aprende melhor, porque a sua mente fica, né, no paraíso desse. Você entende melhor. É tudo, aqui está tudo favorável. É uma ideia feita de papel, fita crepe e generosidade. Professores doando o próprio tempo, dando aulas particulares gratuitas na praça. Basta chegar com vontade de aprender, do ensino fundamental... Agilidade, pensa a cabeça. ...até a matemática avançada da faculdade. Um PR ao quadrado com pneu ao quadrado sulfurado. Transformar esse lugar numa escola sem muros. Criar em cada mesa uma sala de aula, coberta pelo teto verde das árvores. Ocupar os espaços vazios da cidade com o conhecimento. Uma ideia tão grandiosa não cabe numa única praça. O projeto Adote um Aluno já ocupa 6 praças no Rio e mais uma na região metropolitana. Tem 60 voluntários ensinando e mais de 400 estudantes cadastrados. E pensar que 1 ano e meio atrás, quando o Silvério colou esse cartaz, teve que esperar 5 dias até o primeiro aluno aparecer. Desanimar nunca, que eu tinha certeza que daria certo. Me apaixonei por ensinar. Tirei 3 horas do meu almoço, de 11 às 14, para vir para a praça para fazer esse desenvolvimento da educação. A pracinha exprimida pelo vai e vem da cidade se engrandece, transformada em escola. Aqui, as aulas são de física, matemática, inglês e português. A questão da vírgula. Cheguei em casa, pá, vírgula. Eu não tinha condições também para pagar um professor particular, então eu me sinto privilegiada com esse projeto. As escolas da praça ajudam os alunos, as escolas e as praças. É absolutamente fantástico, né? A gente poder pegar um espaço público, que normalmente é subaproveitado por uma série de questões da cidade, e transformar esse espaço num espaço de cidadania, de educação, de compartilhamento de saber, de solidariedade, né? E lá vem o professor de matemática para mais uma aula sobre pontos e retas. Escola ou praça, não importa. Com essa mistura de árvores e folhas de caderno, a cidade maravilhosa fica ainda mais bonita. Ah, que linda essa reportagem. Que iniciativa, viu, Mariana? Agora eu apresento para vocês, porque o Marcelo já conhece bem, o Parque Nacional da Serra da Capivara, que abriga galerias de arte a céu aberto deixadas por povos ancestrais. Os repórteres Fernando Cardoso e Neyara Pinheiro mostram esse lugar exuberante do Piauí. Mais da metade da vida dedicada a uma riqueza no meio do semiárido piauiense. Na década de 1970, a arqueóloga brasileira Niede Guidon era professora na França e lembra da primeira vez que visitou a Serra da Capivara. Eu lembro que eu fiquei absolutamente impressionado pela beleza da paisagem e vi que essas pinturas eram completamente diferentes de tudo que se conhecia. E foi tudo isso que mostrou a importância de começar uma pesquisa aqui na região. Depois de muitas idas e vindas, Niede se mudou definitivamente para o Brasil em 1992. Graças às descobertas da arqueóloga, a Unesco reconheceu o Parque Nacional da Serra da Capivara como Patrimônio Cultural da Humanidade. Tem demonstrado que a região foi uma importante região de ocupação humana, desde os períodos pré-históricos até os períodos atuais. Pesquisadores acreditam que ainda há muito para se descobrir. A área de preservação ambiental, com mais de 1.000 sítios arqueológicos, atrai cientistas e turistas de todo o mundo. 173 áreas com pinturas rupestres estão abertas à visitação. Alguns circuitos têm acesso super fácil. Outros precisam ser percorridos de carro. A trilha mais radical nos trouxe para este cenário, para o Grotão da Esperança.
Esta é uma das vistas panorâmicas mais bonitas aqui do Parque Nacional da Serra da Capivara. Aqui o turista vai poder apreciar esse paredão rochoso que está cheio de sítios arqueológicos. Este casal de São Paulo veio conhecer o parque. O lugar é maravilhoso, não dá para descrever a riqueza do local. De janeiro a setembro, o parque recebeu mais de 22.600 visitantes, um aumento de 37% em relação ao mesmo período de 2018. Esse crescimento é explicado principalmente pela inauguração há quase um ano do Museu da Natureza. O museu está dividido em 12 salas temáticas, que contam desde a história do surgimento do universo até as principais mudanças climáticas que ocorreram aqui na Terra. Todos os meses, mais de 3.500 visitantes passam por aqui. A gente sai aqui pensando num futuro mais legal para o planeta e como a gente pode agir para isso acontecer. O Jornal Nacional fica por aqui. Antes, Marcelo, quase 3.000 quilômetros, né, separam o Rio do Piauí. E nessa noite aqui tão especial, eu fico ainda mais feliz de poder dividir essa bancada com você, representando, de certa forma, duas regiões do país, esse país diverso, esse país continental que é o Brasil. Afinal de contas, não é à toa que esse é o Jornal Nacional, não é? Sabe, Mariana, Brasil, tem uma historinha para contar aqui. Desde quando eu soube que iria trazer o Piauí para essa bancada, me veio com muita força uma memória de quando eu era criança, das vezes que eu apresentei o Jornal Nacional. Já apresentou o Jornal Nacional? Vou contar para você e para o Brasil agora como. Eu assistia Cid Moreira e Sérgio Chapelin na TV lá da sala da minha casa. Depois do Boa Noite deles, eu corria para o guarda-roupa, pegava um terno velho lá do meu pai e ia direto para o banheiro. E eu brincava de ser apresentador do JN. Olha, agora aqui eu lembro que, e penso que nessa época, quando eu era criança, que eu brincava de ser apresentador do JN, eu estava passando pelos primeiros testes para estar aqui hoje. E deu certo, felizmente fui aprovado. E hoje estou aqui representando o meu lindo estado do Piauí. Agradeço a você pela parceria, ao Jornal Nacional, a toda a equipe, a família da minha segunda casa, que é a TV Clube, família, amigos, a todo mundo. Deu mais que certo, Marcelo. Boa noite e até a próxima. Boa noite, Piauí. Boa noite, Brasil.